subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós, nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número 5 da classe dos adultos. Estamos estudando o legado de Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. Pastor Elinaldo Renovar de Lima é o comentarista. Estamos estudando. São ricas lições, né, para nós outros. Hoje, essa lição 5, estaremos finalizando o tratado nessa lição sobre Abraão. Né? Depois estaremos na lição 6, estaremos tratando sobre o nascimento de Isaque e assim, de Jacó, melhor, e assim sucessivamente. Então, diga-se de passagem, se eu fosse trabalhar os patriarcas, eu trabalharia José também. Com José também. José é contado na Bíblia como patriarca, mas a lição só trabalhou Abraão, Isaque e Jacó. Ok? Nós vamos trazer essa proposta, né, dentro dessa questão. Nós podemos observar que Abraão teve 3 visões, né? 3 visões, aliás, ele viu 3 varões, né? 3 anjos. E Abraão se dirige a ele e diz: meu Senhor, eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que passe de teus servos. Certamente Deus lhe fez sentir que não era visitante humano, mas sim enviado dos céus. Então, nós temos ali uma teofania, né? Teor, Deus, fania, forma como de aparição, né? Então, nós tivemos ali uma teofania, certo? Mas, quando vamos trabalhar essa questão de Sodoma e Gomorra, o juízo de Sodoma e Gomorra, nós temos algumas lições que vamos aprender nessa revista, nessa lição, né, desse próximo domingo. Será ministrada no dia 5 de maio, próximo dia 5 de maio. Então, nós vamos ver algumas lições que tiramos, que aprendemos aqui dentro dessa questão, dentro desse contexto e desta proposta da lição bíblica, não é? Então, quando vamos observar que nessa lição nós vamos estudar o juízo sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra, né? E pontuaremos aqui a revelação de Deus, a revelação do juízo divino, e vamos observar a gravidade do pecado praticado aí por aqueles moradores de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra fazia parte de um grupo de 5 cidades, não é? Daquelas regiões ali, tá certo? A história, ela aparece principalmente no capítulo 18 e 19 do livro do Gênesis e carrega aí temas de juízo, pecado, misericórdia e justiça divina, né? No contexto dessas cidades, eram descritas como marcadas por grande corrupção e perversidade, né? Nós temos em Gênesis capítulo 13, versículo 13, né, trabalhando essa questão, a problemática dessa cidade. Aí Abraão começa a fazer uma intercessão antes do juízo. Abraão intercede a Deus, né? Deus instruirá o justo e ele pede, ele trabalha sobre a questão de quem seria poupado, quanto justo, 50, 45, 40, 30, 20, 10, né? Então, isso revela que a justiça e a misericórdia de Deus, eles estão atrelados, tá? Então, nós podemos ver que o pecado de Sodoma e Gomorra, a Bíblia associa a culpa de Sodoma e Gomorra a vários pecados, né? No capítulo 19, trata da violência, da perversidade moral, da tentativa de abuso contra estrangeiros, da rejeição da hospitalidade, né? Em Ezequiel, no capítulo 16, verso 49, nós vamos observar que tem o pecado de Adão, é descrito como soberba, fartura, ociosidade, indiferença com os pobres e necessitados. Isso implica o quadro, além de moralidade sexual, envolve corrupção social e espiritual. Logo, Deus envia juízo, que o juízo de Deus ele destrói a cidade com fogo e enxofre. Antes de enviar o juízo, Deus avisa, né?
Então esse evento ele torna símbolo aí bíblico do juízo citado por Jesus, por Pedro, por Judas, não é? Aí outro personagem também dessa lição, diga-se de passagem que a palavra-chave aqui é juízo, né? Então outro personagem é Ló, né? Mesmo no meio ao juízo, Deus salva Ló e sua família, né? Então, por exemplo, o tema importante aqui é juízo e misericórdia, elas aparecem junto. Então a esposa de Ló, porém, olha para trás e se torna um sinal de advertência, conforme o capítulo 19, versículo 26 de Gênesis. Então nós temos aí, Deus é paciente antes de julgar, a intercessão ela importa, pecado tem dimensão morais e sociais, Deus ele sabe livrar os seus do juízo, não se deve olhar para trás com saudade de que Deus condenou, né? Se Deus condenou, não olhemos mais para trás, né? Porque já é condenado por Deus, aquilo que é condenado por Deus, não podemos mais retroceder, não é? Eu estou falando da cidade de Sodoma e Gomorra. Então Jesus usa Sodoma dentro de um campo escatológico, no capítulo 17 de Lucas, não é? Ele ligando a história da violência da sua vinda, né? E assim sucessivamente. Então nós temos algumas lições que devemos aprender aqui. Ela oferece lições espirituais e morais, não é? Por exemplo, o pecado traz juízo, né? Dentro dessa narrativa mostra que Deus leva o pecado a sério. A corrupção persistente, a violência, a rebelião contra Deus não são ignoradas, não. Então, daí devemos tirar uma lição. Por exemplo, a justiça divina não é indiferente ao mal. Pelo contrário, certo? Então, nós temos também que observar que a paciência de Deus tem limite. Antes do juízo, houve advertência, investigação e até a intercessão de Abraão, né? Aí nós observamos que dentro dessa paciência de Deus, nós observamos que Deus é longânimo, mas com abuso contínuo da graça tem consequências, certo? Não se pode abusar da graça de Deus. Outro ponto importante é que a intercessão do justo importa sim. Abraão intercedendo mostra o valor da oração em favor dos outros. Então o povo de Deus é chamado a interceder, não apenas condenar, né? Deus distingue o justo do ímpio, né? Ló foi livrado antes do juízo cair. Então Deus sabe julgar o mal e preservar os seus, né? Outro ponto interessante é se uma cultura corrompida conforma-se com uma cultura corrompida e perigosa, né? Ló vivia em Sodoma com sua família, foi profundamente afetado. A proximidade com o pecado frequentemente compromete o discernimento espiritual, ok? Outro ponto importante é que não olhar para trás. A esposa de Ló tornou-se um memorial de advertência, não é? Seguir a Deus exige ruptura real com o que ficou para trás, tá certo? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, lançando sobre ele todas essas questões, tá certo? Então, o juízo também é uma advertência para gerações futuras, e não naqueles dias, para a geração futura. Jesus usou Sodoma como alerta, né, sobre vigilância e arrependimento. Então, evento histórico, por exemplo, podem funcionar como chamados espirituais, né? Então, o pecado também tem dimensão social, como destaca o livro de Ezequiel 16:49, havia soberba e opressão, né, e descaso com os necessitados. Então, a lição que temos e que aprendemos aqui é que a injustiça social também entra no diagnóstico divino do pecado, certo? E em suma nós temos aí a santidade de Deus, temos a seriedade do pecado, temos a paciência e a justiça divina, nós temos o poder da intercessão, temos o livramento para os fiéis, temos o perigo da acomodação espiritual, temos aí o chamado ao arrependimento. Então Sodoma não é apenas uma história de destruição, é também uma mensagem sobre justiça, misericórdia e advertência. Então precisamos ter cuidado com essas questões, tá certo? Vamos para a lição propriamente dita, já visto que estamos desde cedo, mas dando a sintetizada aqui na lição de número 5, né? Onde estamos realmente estudando
sobre essa questão, tá? Então nós vamos ver que ou Abraão, ele foi visitado por anjos, né? Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor no capítulo 18, e em Gênesis, né, tem aí uma visitação, né, a Abraão no Cavalhais de Maré, né, um momento glorioso que antecedeu ao início de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o texto bíblico diz quando tinha aquecido o dia, ou seja, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, enquanto o calor é mais forte no Antigo Oriente. Esse era um momento em que a pessoa costumava comer e descansar. Era um horário que se evitava viajar, sair de casa, né? E assim sucessivamente. Então, nós temos aí a hospitalidade de Abraão, né? O patriarca vai até a tenda de Sara, pede que ela amasse o pão e ele mesmo correr até o curral, onde acolhe-se uma vitela, né? Ou seja, e ordena que seja preparada. Então precisamos aprender que com Abraão a arte da hospitalidade, né? Então a primeira coisa que devemos aprender é a hospitalidade. Então o patriarca Abraão, ele ofereceu o melhor que tinha para sua visita, para seus visitantes, quando estavam ali desfrutando a alimentação e hospitalar os homens. Pergunta a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo a mulher não se usava, não era vista quanto homens desconhecidos que não pertencia à família, né? E assim sucessivamente. Então nós temos o riso de Sara, né? Ao ouvir, Deus renova a promessa com Sara, né? Para Sara, e ao ouvir, Deus estabelece aqui a ela propostas contundentes, né? E ela ouviu que teria um filho, Sara riu, e ela não riu de Deus, mas certamente de sua condição física. Mas o Senhor, ele lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil, né? Então Deus conhece os nossos corações, ele viu fé no coração de Sara, e apesar de sua risada, né, o Eterno nos conhece bem, certo? Ele nos conhece as nossas aflições, as nossas quedas. No entanto, ele não consiste de nós, ele não desiste de nós, apesar de nossa incredulidade, né? Aí nós vemos aqui uma observação interessante, que o seu pecado se tem agravado muito. Deus não o ignora, né? E nem tolera o pecado, mas vê todo o mal, toda injustiça e imoralidade comprometida, né? Então, no momento, o erro certo, se não houver arrependimento, né? A expressão de pesar sincero, né, pelos erros cometidos, enfim, ele trouxe aquele pesar e renuncia ao pecado, né, retorna para Deus, em mudança de comportamento de acordo com os padrões divinos. No tópico de número 2, nós vamos observar Deus anuncia os seus planos a Abraão. O anúncio da destruição já aprendemos, né, que entre Betel, ali não comportava mais pastores de Abraão e Isaac e Ló. Então o tio e sobrinho decidiram se preparar depois de uma desavença com seus pastores, né? Então o patriarca da Ló, o seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis, né? E assim sucessivamente. Então nós temos aí no subtópico número 2, do tópico 2, o pecado leva à destruição, né? No texto do capítulo 18 do livro de Gênesis, nós vamos observar, mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruição de Sodoma e Gomorra, né? E ensina pelo que se os planos fiéis, né?
Então o problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. Conforme o Salmista 25, versículo 14. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a incredulidade daquele lugar, né? Deus é santo e não tolera a iniquidade, né? Embora tenha misericórdia dos pecados do pecador, então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei. Com efeito, tem praticado, segundo esse clamor, que é vindo de mim. Ou seja, não se sabe-lo-ei, no caso. A intercessão, a decisão de estar tomada, mas Deus revela, a decisão já está tomada, mas Deus revela o seu servo e juízo que está por vir, certo? Diante do que o Senhor faria, Abraão se coloca na disposição de um intercessor. Ele suplica a favor de Sodoma, do Senhor e dos habitantes das cidades, ok? A iniquidade dos cidadãos, das cidadãs de Sodoma e Gomorra. Viu o anjo, viu 2 anjos até Sodoma e Gomorra, e Ló encontra-se, não é? Encontra-se e convida-o para passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma e Gomorra eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente, né, com tal coisa, e oferece a seus filhos com a intenção de proteger os visitantes, né, que foram levados de fora, né? Ló não somente consegue com tal ideia coisas que frequentemente que oferece suas filhas com a intenção de protegê-las, né? Então podemos observar essa vertente, né, desta maravilhosa lição, certo? Então Deus, ele enviou 2 anjos a Sodoma e Gomorra e lá encontra-os, e convidando para passar a noite na casa dele. Porém, o homem de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Então Ló não consente tal coisa e oferece suas filhas como uma intenção de proteger os visitantes, ok? Podemos observar também que estava tem uma nota aqui interessante, que estava Ló assentado à porta, ou seja, embora grande parte do que Ló via, né, embora a grande parte de que Ló via e ouvia e causasse aí incômodo, né? Em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, nós vemos ele tinha e estava disposto a tolerar a iniquidade de Sodoma e Gomorra para desfrutar dos seus benefícios sociais e mentira, né? E observando todo o contexto, da mesma maneira os crentes atuais que expõem imprudentemente sua família, ou as benesses, ou ambientes, aliás, ímpios e más influências e etc. Então, isso tudo precisa tomar cuidado com os nossos filhos, né? No tópico número 3, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, vai tratar sobre essas questões, né? Quando vamos observar isso, todo esse conteúdo dentro do contexto da nossa lição, que é interessante, não é? Eu já marquei também aqui. Nós vamos observar que a revelação de Deus a Abraão é uma definição de teologia segundo o escritor Wycliffe, né? A expressão teofania combina com duas palavras gregas, né? Theos, que quer dizer Deus, e phanein, quer dizer mostra, manifestar. O significado é manifestação de Deus. Destaca-se que manifestações não oferecem necessariamente uma forma humana, né? Mas pode expressar aí uma forma simbólica, não é? Também podemos oferecer ou aparecer, pode nos aparecer em sonho, em visões, né? Então a teofania nos Cavaleares de Maré, por exemplo, capítulo 18, inicia uma série de uma ampliação
de uma série de aparição especial de Jesus. E o Abraão, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de maré, e levou os seus olhos, e eis que 3 varões estavam junto ao pé dele. Essa teofania ocorreu no momento mais quente do dia, ou seja, quando Abraão estava à entrada da tenda. Salomão reconhece aí a presença sagrada e prostrou-se diante da hospitalidade, não é? A atitude de Abraão ao receber os visitantes de um modo todo diferente. O Senhor confidencia os seus planos após a refeição. Podemos observar aqui que após a refeição, onde o Senhor renova e testifica a promessa de que ele havia feito a Sara, que iria conhecer um filho, e tornarei a ti este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, não é? Então, segundo o teólogo Matthew Henry, somos todos lentos, né? Somos todos... se nós vamos observar que o Senhor renova e testifica as promessas, né? Tornarei para ti, e está escrito no texto, tornarei a ti para este tempo de vida. Isso aí, e eis que Sara, tua mulher, terá filho, né? Segundo o teólogo Matthew Henry, nós somos lentos de coração, né, para crer. Por isso precisamos repetir a mesma propósito, né? O mesmo propósito. Após a renovação da promessa, o Senhor questiona: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então Abraão tinha considerado amigo de Deus, tinha tanta intimidade de Deus, que Deus faz questão de dizer que não ocultaria a ele o que faria pelo seu, que ele faria, o que ele trabalharia, né? Então, o propósito da revelação divina, Deus revela o seu plano porque Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande poderosa nação, e nele habita todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, e que ela te ordena aos seus filhos sua casa depois, para ele guardar o caminho do Senhor, para origem com justiça e juízo, para agirem, no caso, né? Então, a revelação do juízo contra Sodoma e Gomorra, nós vamos observar que tinha um propósito pedagógico. Ensina Abraão em uma semente natural da justiça divina. Então, a importância é andar pelos caminhos do Senhor, e é mentiroso, mas também é o Deus a quem pertence a igreja. Então, Deus não age por impulso, mas não de acordo com a sua natureza, às vezes agradável, né? Então, os seus padrões morais estabelecidos, né? E podemos observar tudo isso. Aí, quando vamos observar a gravidade do pecado de Sodoma, o clamor que sobe a Deus, disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, portanto, o meu pecado que se tem agravado muito, né? A expressão clamor aqui indica que a injustiça, a violência e a opressão das cidades eram tão intensas que chegaram aos céus. O verbo aqui é Zak, usado com mais uma frequência, né? E trabalhando toda essa questão, né? No caso de Sodoma e Gomorra, a expressão clamor anota a culpa que é a condição do pecado, né? Nosso. Então, o pecado contra o próximo gera um clamor de Deus que ouve, né? Então, o poder gravado, né? E o pecado, aliás, gravado e multiplicado, né? Em Gênesis capítulo 18, versículo número 20, enfatiza que o pecado de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, ou seja, o volume se tem agravado muito a intensidade. Então, não era um pecado isolado, mas uma cultura de depravação israelense e etc, ok? Então, nós podemos observar que em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 1 a 5, Paulo faz essa tratativa, falando, punindo 5 penas de morte na antiga aliança, e multiplicação dos pecados indica
que a sociedade havia se corrompido completamente, né? Então, quando vamos observar isso, esses detalhes, né, vamos trabalhar essa ideia. Então, descia para investigar, descerei agora e verei como se é feito, né? Então, o pecado da gravidade, o pecado agravado por devido à multiplicidade, etc. e tal. Mas isso, dentro desse contexto aqui, a descida para investigar, descerei eu agora e verei com efeito, tem praticado segundo o seu clamor e veio a mim, não sabotá-lo, né? E assim sucessivamente. Podemos observar que temos aí uma vasta gama de literatura que vai trabalhar essa temática, né? A paciência divina antes do pronunciamento, os antecessores de Abraão pelos justos, né? Então, quando vamos fazer a elaboração, quando vamos trabalhar dentro dessa questão, a ousadia fundada na justiça divina, né? Não pode ter injustiça, senão é ruim, né? Então, faça tal coisa, e mate o justo, que o ímpio. Está escrito aqui que os justos serão o ímpio longe de que seja. Não fará justiça, juízo da terra. Né? Sua intercessão não funciona, não questiona o juiz divino, mas apela para o caráter de Deus, né? Que faz justiça e faz justiça em favor dos justos e etc. Né? Então podemos observar o quanto Deus cuida das coisas e daquilo que Ele coloca, né, suas mãos, que Ele chama, que Ele vocaciona, né? Então a persistência da intercessão, Abraão intercede, se começa 50 justos, reduzindo aí para justos gravemente, ou a cada redução, por exemplo, Deus responde afirmativamente: eu poupei, mas não o farei, não destruirei, né? Nós temos a persistência, depois temos o limite da intercessão e da realidade do juízo. Nós temos aí as lições do juízo, né? Para essa questão contemporânea, para os nossos dias. Então, nós temos aqui informações muito contundentes sobre esta demanda. Vou abrir a revista aqui para observar até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente pode ir. Dentro desse contexto aqui, dentro da nossa revista, né? A confirmação está na página 31. Então nós vamos observar a gama de conhecimento, de responsabilidade, né? De misericórdia, de justiça que Deus estabeleceu nessa lição, né? Então nós temos aí o anjo visita Abraão, né? Conforme eu já disse aqui anteriormente, e assim sucessivamente. Depois nós vamos observar que a intercessão de Abraão pelo justo, a ousadia fundada na justiça divina. Abraão pergunta: destruirá também o justo e o ímpio? De forma que a persistência na oração, o limite da oração e na realidade do juízo, né? Então, lições do juízo divino para a igreja de hoje: nós temos o perigo da indiferença moral, temos a iminência do juízo divino, temos o refúgio da misericórdia divina, temos a responsabilidade da igreja como agente de intencional de missões, né? E assim sucessivamente. Então, a responsabilidade da igreja como agente de intercessão e testemunho é um fator que as igrejas estão... Algumas pessoas têm se espalhado e perdido aí a lei do mundo. Então, essa responsabilidade da igreja como agente de intercessão e de testemunho, né? Então, observando bem os contextos, o juízo contra Sodoma e Gomorra ensina que Deus é justo e não pune sem causa, né? Mas Deus também é misericordioso, né? Ou seja, houve a intercessão do justo, né? A destruição das cidades, que também é advertência contra o pecado, né? Então, é de bom alvitre trabalhar com esses materiais, visto que esses materiais
acadêmico, né? E assim sucessivamente. Voltando aqui para a nossa lição, o tópico de número 2, o tópico de número 3, o segundo, o plano de Deus é o seu plano para a Natália Bai, né? E que Deus em Cristo nos ajude, que o Espírito de Deus continue sobre a nossa vida e que a boa mão de Deus os guarde, não é? Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.